Olá pessoal, a dica de hoje é sobre o verbo haver, um verbo muito frequente nas provas e que traz sempre uma armadilhazinha perigosa na formulação das frases. Dá uma olhadinha aqui. É muito frequente que você encontre construções com o seguinte equívoco. Em sua mente haviam muitas lembranças. Os desvios de português mais perigosos sempre são aqueles que parecem corretos. E dá uma impressão de correção para a gente quando a gente lê essa frase aqui, porque dá a impressão de que esse haviam no plural concorda com as muitas lembranças, entendeu? Eu não posso falar que em sua mente havia muitas lembranças. Qual é a dica? Repara, você pode observar que esse verbo haver aqui, ele equivale a existir. Em vez de falar que em sua mente havia muitas lembranças, você poderia falar que em sua mente existiam muitas lembranças. E aí que está o problema. Sempre que o verbo haver for empregado com o mesmo sentido que existir, ele vai ser chamado de verbo impessoal. Em pratos limpos, dizer que um verbo é impessoal quer dizer que é um verbo que ele não pode ser pluralizado, entendeu? Eu não posso falar então que em sua mente havia muitas lembranças. O certo seria em sua mente havia muitas lembranças. Nunca se emprega o verbo haver no plural quando ele tiver o mesmo sentido que o verbo existir. E aí nós temos um outro problema. O fato de o verbo haver ser um verbo impessoal que não admite o plural quando é igual a existir, não significa que ambos são impessoais. Repara, quem não tem plural é o verbo haver quando é igual a existir. Já o verbo existir é um verbo normal como outro qualquer. Vou formular aqui duas orações, uma com o verbo existir e outra com o verbo haver, para que você possa comparar. Se eu digo que, existia certo rancor, o processo de concordância dessa oração é o procedimento normal. Se eu digo que existia certo rancor, o verbo existia, e o que existia? O que existia era certo rancor. Então, certo rancor vai desempenhar nessa oração função sintática de sujeito. Quando você emprega o verbo existir, ele é um verbo normal como outro qualquer, que tem sujeito normalmente, e ele vai concordar com esse sujeito. Repara, existia no singular para concordar com certo rancor também no singular, tá? Se eu pegar, em vez de o verbo existir, o verbo haver, e disser que havia certo rancor, veja o que acontece. Quando o verbo haver é empregado com o mesmo sentido que o verbo existir, ele é um verbo impessoal. O que isso significa? Significa que a oração em que o verbo haver foi empregado com o mesmo sentido que existir é um exemplo de oração sem sujeito. Ou seja, essa é uma oração com o verbo impessoal. Não há um sujeito nessa oração com quem o verbo haver concorde. Então, sempre que o verbo haver for empregado com o mesmo sentido que existir, ele não vai ter um sujeito com quem concordar. Por isso que ele vai ficar sempre no singular, tá? Veja a diferença que acontece na flexão desses dois verbos quando eu modifico certo rancor. Do lado de cá, eu vou colocar certos rancores no plural. Certos rancores. Repara, coloquei o meu sujeito no plural. Colocar um sujeito no plural determina que o verbo também vai para o plural. Se certo rancor existia, certos rancores existiam. É uma flexão normal. O verbo concorda com o sujeito naturalmente aqui, tá? Do lado de lá, os concursos elaboram a seguinte estratégia. Eles vêm aqui e põem certos rancores no plural. Quando eles fazem isso, sabem que a maioria dos candidatos vai supor que esse verbo acompanha essa flexão. Vai dar vontade de falar haviam certos rancores. Não pode. Quando o verbo haver é igual a existir, ele é impessoal. O fato de ele ser impessoal significa que ele não vai ter sujeito nem vai ter plural. Vai até rimar, você não vai esquecer. Se um verbo é impessoal, ele não tem sujeito nem tem plural. Ele vai usar seguidamente essa estratégia para induzir você a errar. Compara comigo aqui agora com locuções verbais. Vou montar uma oração com o verbo existir inserido dentro de uma locução verbal. E eu vou dizer, pode existir certo rancor. Agora eu vou comparar a oração pode existir certo rancor com a oração de mesmo valor semântico. Pode haver certo rancor. Você repara que as duas orações expressam exatamente a mesma ideia. O valor semântico de ambas é o mesmo. A mesma coisa que se diz aqui, se diz aqui. Isso semanticamente, mas sintaticamente não. Porque o verbo existir tem uma coisa que o verbo haver não tem, sujeito. Você vai identificar um sujeito nessa oração e vai flexionar o verbo de acordo com esse sujeito. Como é que você encontra o sujeito? Pressionando o verbo. Se eu tenho pode existir certo rancor, basta que eu faça a seguinte pergunta. O que pode existir? O que pode existir é certo rancor. Então, certo rancor desempenha nessa oração função sintática de
sujeito. Do lado de lá, ele empregou o verbo haver com o mesmo sentido que existir. Não pode esquecer. Quando o verbo haver é empregado com o mesmo sentido que existir, a oração em que ele está se torna uma oração sem sujeito. Ou seja, eu não tenho com quem concordar esse verbo. Esse verbo é impessoal. O verbo impessoal não vai ter sujeito e, consequentemente, não vai ter plural também. Agora vim para cá, vou fazer a flexão do sujeito certo rancor para plural, para que eu perceba a concordância com pode existir, tá? Em vez de certo rancor, eu vou colocar certos rancores. Colocar um sujeito no plural determina que o verbo também vai para o plural. Se certo rancor pode existir, certos rancores podem existir. Repara que o verbo auxiliar é que concorda com o sujeito agora, tá? Assim como existir concordou com o sujeito aqui também. Existiam, concordou com rancores, podem existir também, concordou com rancores. Do lado de lá, faz a mesma estratégia. A intenção é fazer você errar na prova. Ele vai colocar certos rancores aqui. O que você faz aqui? Nada. Esse verbo é impessoal, não tem sujeito e não tem plural. Não se pluraliza o verbo haver quando ele for igual a existir. Não se altera esse verbo plural nunca, de forma alguma, se você vir na prova que ele foi empregado com o mesmo sentido que existir. Tá bem? Essa foi a dica de hoje. Até a próxima.